Boa tarde, Patrícia. Meu nome é Gabriel Prola do BIM. Sou da primeiro semestre de administração da turma AA de quinta-feira. Bom, vou mostrar para você agora minha base de dados, juntamente com as minhas análises e meu trabalho, corrigido já com todos os erros que tinham. E essa vai ser a minha avaliação substitutiva. Vou mostrar também o meu objetivo com o trabalho e vou mostrar as funções que eu usei e vou refazer todas elas. Bom, vamos começar. Bom, vamos lá. Aqui no meu sumário eu consigo te falar. Bom, o meu trabalho ele é basicamente uma base de dados brutas empregadas que dizem a comparação salarial por profissões e por área de profissões no Brasil no ano de 2021. Com essa base de dados, por exemplo, eu consegui analisar então quais áreas dentro dos cargos de trabalho no Brasil estavam ganhando mais dinheiro, por exemplo, quais estavam na média salarial, quais estavam com menos. Essa foi então a minha base de dados bruta. Eu peguei todas as profissões do Brasil em ordem aleatória e peguei sua média salarial, seu pico salarial, seu teto, seu piso, todas as informações que essa profissão tem. E a área de atuação eu atribuí algumas para ficar na hora de fazer os gráficos e as análises para ficar mais dinâmica. Então eu agrupei professores, técnicos, preparadores, mestres, tudo na parte de educação, por exemplo. Então, vamos voltar. Aqui, então, fazendo as análises, podemos fazer o primeiro recurso e minha primeira ferramenta que eu utilizei. Bom, a minha primeira recurso que eu utilizei foi a minha referência absoluta. Bom, o que é a referência absoluta? A referência absoluta ela é basicamente um jeito de você trancar uma célula. Como assim? Por exemplo, ao copiar ou mover uma célula de lugar, o endereçamento dela não vai mudar. Ou seja, se você trancar uma célula A1, todas as outras células vão corresponder a essa mesma célula, mudando apenas o seu critério. Vamos demonstrar aqui pelo link referência absoluta. Bom, onde eu usei a minha referência absoluta? Exatamente aqui nesses dois aqui, nesse B. O que é essa frequência relativa e essa frequência absoluta? Bom, frequência relativa ela é o número correspondente em porcentagem de quantas vezes apareceu tal área de produção. Por exemplo, a agrícola teve uma frequência absoluta de 10, ou seja, ele apareceu 10 vezes na minha tabela. Com isso, a minha frequência relativa é de 5%. Já, por exemplo, a industrial foi a maior aparição de toda a tabela. Ela teve 44 aparições na minha área de atuação. Então, ela teve 23% de frequência relativa. Eu usei exatamente nessa parte da coluna a minha referência absoluta para trancar e todas que corresponderem ao B28. O que é o B28? O B28 é o meu 189, que é o resultado de toda a minha frequência absoluta. Minha frequência relativa é totalmente dependente da minha frequência absoluta. E minha frequência absoluta, ela depende de quantas vezes a área de atuação apareceu na minha base de dados. Bom, vou apagar e vou refazer ela. Então, B2 dividido pelo meu total, que é o meu B28, trancando a letra B, com o meu cifrão, que é a minha representação de referência absoluta, eu vou ter o mesmo resultado, 5%. Então vamos lá, vamos apagar. Vamos então fazer de novo. Igual B dividido pelo meu total e tranco a célula B. Nós fazemos a referência absoluta justamente para poder puxar com a alça de preenchimento todos os minhas lacunas faltantes. Então, ele deu todos os resultados em número decimal, eu posso simplesmente vir e transformar em porcentagem. E assim foi a minha frequência relativa utilizando a minha frequência absoluta. Bom, já seguindo o mesmo esquema, eu vou mostrar agora o meu CONT-C, minha função CONT-C, para que eu usei. Exatamente, muito parecido com a minha frequência relativa, minha frequência absoluta mede quantas vezes cada das áreas de atuações apareceram na minha tabela. Então eu utilizei aqui o meu CONT-C para fazer toda essa tabela de quantas vezes aparece. Eu vou apagar e vou refazer ela aqui. Vou apagar aqui, por exemplo.
Então eu vou refazer a minha parte do Conte C. O que é o Conte C, na verdade? O Conte C, ele basicamente ele conta as células que atendem o seu critério. Então, no caso, o meu critério aqui foi quantas vezes a área de atuação apareceu. Por isso eu uso o Conte C. Vamos lá, Conte C, juntamente com a nomeação, que é a minha área, que já aparece aqui, juntamente com o meu A2, que é a meu agrícola. Conte C. Opa, Conte C. Prontinho, a área com o meu A2. Faltou um ponto e vírgula. Isso. Agora sim. Perfeito. Agora sim, podemos fechar com a alça. Justamente, preenche tudo exatamente como estava antes. Essa foi a minha frequência absoluta utilizando o Conte C. E a minha frequência relativa utilizando a minha referência absoluta. Bom, continuando então, vamos para a próxima função. Já mostrei a referência absoluta, já mostrei o Conte C. Vamos para a minha função C. Bom, o que é a função C e onde eu usei ela? A função C, ela serve para você fazer uma comparação lógica entre um valor e aquilo que se espera dele, o seu critério. Ele normalmente tem sempre dois resultados, sendo ele sim ou não, por exemplo, verdadeiro ou falso, positivo ou negativo. Tudo vai depender de como você fizer o seu critério no final da sua fórmula, qual bater melhor com a sua tabela. Eu usei ele justamente para fazer quais salários de cargos, quais os cargos que estão com um salário abaixo da média, na média e acima da média. Eu usei o Conte C, o C aqui e o C nesse. Então eu vou apagar a minha fileira da média e vou refazer aqui. Simples e rápido, vou colocar minha função C, vou usar a minha função OU para me auxiliar na parte da divisão do sim ou do não. Vou fazer a minha função B2, que é o 43, eu preciso fazer ele ser igual a 44, porque estamos falando da média. Ponto e vírgula, fizemos o C2, que é o nosso salário hora, ser igual a 10,5. Continuando, fechando nosso parênteses, botamos agora o nosso valor se sim ou nosso valor se não, no caso, nossos critérios. Então, ele sempre tem que estar entre aspas. Vou colocar primeiro o sim, fecha aspas, e depois o não. Deixa eu conferir se está tudo certo. Fecho meu parênteses. E assim, ele me dá o não, podendo ser puxado com a alça de preenchimento até o final da minha base de dados. Aqui. Então, se a profissão estiver com um salário na média, ele vai aparecer sim, como é o caso, por exemplo, do talhador de roupas. O talhador de roupas tem um salário na média. Se o trabalhador, o cargo, não for um cargo que está com salário na média, por exemplo, o recuperador de crédito não tem um salário na média. Então, se tiver na média, ele vai aparecer sim. Se não tiver na média, ele vai aparecer não. Exatamente isso que eu escrevi aqui. Bom, essa foi a minha função C. Bom, continuando aqui as demonstrações práticas, vou fazer agora a parte da minha função soma C. Aqui, soma C, pelo link, sempre. Então tá bom. Aqui chegamos na nossa função soma C. Bom, o que é a função soma C? Bom, ela já diz no nome, ela serve basicamente para você somar um critério ou condição. E onde eu usei minha soma C aqui na minha tabela? Bom, primeiro eu fiz a área de atuação, separei as profissões em área de atuações, em algumas áreas de atuações, para ficar bem mais dinâmico a minha tabela. E assim, usei o meu soma C para saber a minha média, o meu piso e o meu teto salarial. Aqui, como pode ver, eu estou usando, por exemplo, no meu piso salarial, na área de saúde, eu usei o meu soma C para saber. Então, eu vou apagar essa parte de média salarial e vou refazer ela usando a função soma C.
função, coloco entre parênteses o meu intervalo, depois o meu critério e depois o intervalo soma no final, que é justamente para o que o soma C serve. Então eu boto a minha área de atuação em, que já aparece até aqui. Depois eu faço o meu outro critério, que é o de tecnologia, que então é o J8. Depois, ponto e vírgula, a minha média salarial em, que já também aparece aqui. Prontinho, agora eu venho, fecho o meu parênteses, Enter, 6.658, e assim eu consigo puxar com a minha alça de preenchimento até o final. Prontinho, essa foi a minha demonstração do soma C empregada na média salarial por área de atuação. Agora eu vou fazer a demonstração do meu PROC-V. Bom, o que é o PROC-V? O PROC-V ele é basicamente uma pesquisa de valor ou critério, ou variável, enfim, na sua tabela. Você achar algo na sua tabela. Então, vindo aqui para a minha tabela, eu tenho aqui onde eu usei o meu PROC-V. Eu peguei uma profissão aleatória, um cargo aleatório, que é o capitão porteiro, no caso é um porteiro, e eu fiz o piso salarial, média salarial, tudo utilizando o PROC-V. Então, eu vou apagar esse PROC-V aqui e vou refazer ele, explicando. Bom, começo com a fórmula PROC-V. Vou usar a referência absoluta para travar, porque eu só quero o do capitão porteiro e ele está exatamente no J4. Então, eu vou travar o meu J. Ponto e vírgula, escrevo onde eu quero procurar a minha matriz, tabela no caso, que é a tabela cargo, que são a tabela com todos os cargos, exatamente essa que apareceu. Continuando, e faço por último o meu verdadeiro ou o meu falso. Nesse caso eu vou botar falso. O verdadeiro dá um valor, o verdadeiro ou falso, e eles dão um valor ou aproximado ou exato. No caso eu vou escolher falso. Assim, fecho meu parênteses, Enter, consigo pegar o piso salarial dele de 42. Bom, essa foi a minha definição do meu PROC-V. Aqui no meu salário mediano eu também usei. E usei para descobrir outras várias coisas da minha tabela. Esse foi apenas uma demonstração do porteiro. Bom, agora eu vou fazer a demonstração da minha tabela e gráfico dinâmico, atingir metas, cenários, macros e boxplot historiograma. Começando então pela tabela e gráfico dinâmico, muito simples. Tabela e gráfico dinâmico aqui, que ele foi empregado pelo link, então chegamos nessa tabela aqui e nesse gráfico. Bom, eu tenho muitas áreas de atuação, mas eu selecionei aqui o geólogo, o financeiro, o ambiental e o agropecuário para ficar uma coisa mais fácil de entender. Então, eu fiz a área de atuação, a soma do piso, a soma do teto e a soma da média e consegui chegar na minha tabela e, consequentemente, no meu gráfico dinâmico. Bom, eu vou refazer essas duas tabelas exatamente com essas quatro áreas de atuações. Bom, vamos lá. Vou voltar para a minha parte de dados brutos, vou selecionar todas as colunas, venho em inserir gráfico e tabela dinâmica. Vamos lá, ok. Ele me deu aqui, agora eu só preciso fazer cada campo, cada característica da carga, do piso, do salário, cada um no meu relatório em cada campo da área. Vamos lá. Igualzinho a minha outra, eu separei a área de atuação, eu separei o meu piso salarial em valor, a minha média salarial em valor e o meu teto salarial em valor. E assim eu consigo fazer a minha tabela de todas as minhas áreas e o meu gráfico dinâmico. Como eu disse, eu vou fazer a área de apenas 4, sendo elas agropecuária, ambiental, financeira e geóloga. Exatamente igual à minha outra tabela. Isso é tabela e gráfico dinâmico. Seguindo, vamos voltar e vamos fazer o atingir metas.
Bom, atingir metas, o nome já diz exatamente o que é. Ele serve para mostrar para você em quanto tempo, quanto você vai precisar para atingir tal valor. Na minha tabela, nós fizemos uma suposição com cargos aleatórios de quanto ele precisaria investir com um período de meses, com uma taxa de juros em porcentagem ao ano, e quanto que ele teria, que se fosse um valor retornado, um valor bom para ele retornado. Bom, nesse caso então, vamos fazer o atingir metas, deixa eu dar um zoom, vamos fazer o atingir metas do consultor técnico, por exemplo. Bom, vamos lá, dados, testes de hipóteses, atingir meta. Eu defino o meu definir célula é o valor do investimento retornado, que foi 10 mil, por exemplo. Agora, para o meu valor, eu vou botar o dobro, 20 mil. Alternando a célula dos meses. Em quantos meses ele vai precisar para atingir 20 mil? Ele precisou de 248 para atingir 10. Quantos ele vai precisar para atingir 20? Alternando a célula. Definindo a célula em 10 mil. Prontinho. Aqui está. Ok. Ele vai precisar de 396 meses aproximadamente para ter um valor retornado de investimento de 20 mil, investindo 30%. Esse foi o meu atingir metas. Vamos fazer mais um atingir metas para ficar mais claro? Bom, aqui vamos fazer, por exemplo, do engenheiro de sinalização viária. Ele teve um investimento 30% da média salarial investida. Ele teve um período de 48 meses a 0,47 ao ano, com um valor retornado de 3,3. Vamos fazer então teste de hipótese, atingir metas, definir célula. Vamos definir a primeira célula então como valor retornado. Eu quero que ele chegue no valor de, por exemplo, vamos lá, ele teve 3, vamos fazer 6 mil. E alternando a célula dos meses. Vamos lá? Ok. Então ele vai precisar de 664 meses para poder ter um retorno de 60 mil reais, que foi exatamente o valor da meta que eu coloquei. Com 1% de 30% da média salarial dele investida, num período de 664 meses para atingir tal meta a 0,47 ao ano. Bom, esse foi o meu atingir metas. Bom, agora vou fazer a minha demonstração da minha parte de cenários. Bom, nós fizemos 3 tipos de cenário: atual, otimista e pessimista com o mercado. Então esses 3 variáveis estão nessa parte aqui e eu vou fazer novamente os meus 3 cenários e o meu resumo para demonstrar aqui. Então vamos lá. Dados, teste de hipótese, gerenciador de cenários. Podemos ver que os 3 estão aqui certinho, então eu vou vir e vou excluir os 3 e vou fazer novamente. Vamos lá. Primeiro eu vou começar com o cenário atual e a minha célula variável dele vai ser essa aqui, a receita bruta, a alíquota, o meu custo de produção e as minhas vendas. Ok. E aqui ele já dá automaticamente o valor, aqui está 13%, aqui 0,13%, ele automaticamente me dá o valor da parte atual. Pronto, feito a parte atual, vamos fazer a parte otimista. Vamos lá, mesmas variáveis, mudando apenas os valores aqui, ó. Vamos lá então, agora minha receita bruta otimista é 500, minha alíquota é de 0,11%, que fica 0,11 em decimal, meu custo de produção é 95 e minhas vendas são muito boas com 847 vendas. Esse é meu cenário otimista. Agora, meu cenário pessimista, ou seja, o pior deles. Com as mesmas variáveis, aqui vamos pegar a parte pessimista agora. Vamos lá então, minha receita bruta agora passa a ser 275, agora minha alíquota vai para 18%, meu custo de produção para 124 e minhas vendas para 467. Muito ruim essas vendas, essa é a parte pessimista. Com os 3 cenários aqui, posso aqui alternar em todos e mostrar exatamente que cada um deles teve
uma posição diferente, com valores diferentes. Olha ali mudando. Enfim. Aqui agora eu posso fazer o meu resumo. Vamos lá, ó, com as mesmas variáveis. Ok, vai mostrar para mim. E esse é o meu resumo do cenário. Pessimista, otimista e atual, com as células de resultado e com as minhas células variáveis. Prontinho, essa foi o meu resumo de cenário. Continuando com as demonstrações práticas, vou fazer então agora a minha parte de macros, de gravações de macros. Vamos lá, voltar para o sumário. Bom, pelo link já corrigido, vamos fazer a macro. Bom, a minha macro ela é basicamente crescente e decrescente. Aqui estão todos os cargos da minha base de dados, todos mesmo, e de uma forma que mostre do lado a média salarial deles. Muito simples, eu fiz uma macro do cenário, uma macro da média crescente e um da média decrescente. Por exemplo, o diretor de mercado de capitais tem a maior média salarial da minha base de dados, sendo R$21 mil. E o menor é o trabalhador no cultivo de kiwi, tendo 1.099 de média salarial. Então essas duas aqui foram as minhas macros. Eu vou apagar as duas e vou refazer minhas gravações. Vamos lá? Desenvolvedor, macros. Aqui, vou vir e vou excluir minha crescente. Vou vir e vou excluir a minha decrescente. Bom, prontinho, sem nenhuma macro aqui, vamos refazer as macros. Vamos lá? Primeira macro, vou fazer ela sendo crescente. Ok? Venho aqui. Como eu estou gravando, agora eu não posso... Eu continuo fazendo. Como eu fiz crescente, é do menor para o maior. Clico em menor do maior, paro a gravação, venho crescente, atribuir macro, crescente. Ok, vamos fazer agora a parte decrescente. Gravo a macro, venho aqui, decrescente. Vamos lá, decrescente, venho aqui, classificar do maior para o menor agora, paro a gravação, venho decrescente, atribuir macro, decrescente, ok. Prontinho, as macros estão prontas. Aqui o menor para o maior e aqui o maior para o menor. Mesmo diretor de mercado e mesmo trabalhador no cultivo de kiwi. As duas funcionando perfeitamente. Continuando então aqui a parte prática. Por último, vou fazer o meu boxplot e o meu historiograma. Rapidamente, vemos aqui. Volto para o sumário. Gráfico boxplot. Bom, esse é o gráfico boxplot. Vou fazer um exatamente igual ao dele do lado. Esse, na minha tabela, ele é a comparação da idade média masculina com a idade média feminina. Com essa base de dados que a gente pegou aqui, ó. Essa que está colorida entre amarelo, roxo e verde. Bom, vamos lá. Seleciono as duas. Venho aqui. Mais gráficos de coluna. Venho em caixa e caixa estreita, que é exatamente o boxplot. Clico, ok. E ele me cria um boxplot exatamente igual. Sem título, mas é exatamente igual. É a comparação da idade média masculina com a idade média feminina. Bom, agora o historiograma ele tem que ser separado. Temos que fazer um historiograma de cada. Ou seja, um historiograma da idade média masculina e um historiograma da idade média feminina. Para isso, viemos aqui, selecionamos a coluna B, que é a idade média masculina. Viemos em inserir, historiograma. Aqui está nosso historiograma da idade média masculina. Agora, viemos aqui na coluna C, fizemos aqui a mesma coisa. Inserir, gráfico historiograma, aqui. E esse aqui é o gráfico historiograma da idade média feminina. Prontinho, feitos os dois historiogramas e o meu boxplot.